Louvado seja o santo nome do Senhor. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Diaconisa Cláudia. Eu congrego na igreja Aderrave, Ministério Rio de Água Viva, do Rio do Ouro, São Gonçalo, RJ. Louvado seja o Senhor. E foi me dada a responsabilidade de poder estar aqui nesta manhã falando um pouquinho sobre o nosso Senhor. Louvado seja Deus. E eu escolhi um tema, é a fidelidade de Deus. Um tema muito profundo, muito acolhedor. Louvado seja o Senhor, porque quando a gente ouve falar da fidelidade de Deus, louvado seja o Senhor, nós temos muitos respaldos para a gente também tentar ser fiel um pouquinho, né? Louvado seja o Senhor. E a gente sabe que a dificuldade, muitas das vezes, não permite que nós sejamos fiéis a todo momento. Mas a gente sabe que existe um Deus que é fiel a todo instante. Louvado seja o Senhor. Eu queria pedir às irmãs para abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 ao 13. A minha Bíblia aqui é a NVI, a tradução. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela diz assim: esta palavra, seja um minutinho. Um minutinho. Saiu aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 ao 13. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Cristo, com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos fiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Oh, Jesus Todo-Poderoso, muito obrigada, meu Pai. Obrigada por este momento a qual o Senhor nos concede, Deus, poder estarmos aqui diante da Tua presença digna, santa e eficaz. Senhor, fala conosco nesta manhã, Pai, através da Tua palavra. Nós estamos aqui para Te ouvir, para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, que a Tua palavra ela venha penetrar no nosso coração e que o mesmo possa estar como uma terra fértil para receber a Tua palavra de bom grado. Senhor, e dar frutos, meu Pai, de 30, de 100, Pai, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Quando a gente fala da fidelidade de Deus, o que vem à nossa mente, louvado seja o Senhor, de uma pessoa quando pensa em Deus, a coisa mais importante sobre ela, o conhecimento do santo. Louvado seja o Senhor, porque para a gente é saber o que é a fidelidade do Senhor, a gente tem que ter um conhecimento muito grande sobre o Santo Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Ter uma visão correta a respeito de Deus é fundamental para a nossa jornada cristã. Louvado seja Deus, porque se eu não conheço, como é que eu vou saber se vai dar certo? Se eu não conheço, como é que eu posso seguir os passos do Senhor? Se eu não conheço, como é que eu posso dar testemunho, de uma coisa que eu não conheço, que eu não sei, que eu não vi? Louvado seja o Senhor. E já falando essa parte para as irmãs, eu já me lembro de Jó, quando ele falou assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de verdade. Oh, louvado seja o Senhor. Para nós conhecermos o Senhor, conhecermos a fidelidade do Senhor, louvado seja Deus, nós temos que ter uma jornada cristã diante dele. Uma jornada de fidelidade diante dele, para ele. Uma jornada de amor, uma jornada de oração, uma jornada de jejum, uma jornada de conhecimento da palavra, de busca da palavra do Senhor.
para nós termos esse conhecimento da fidelidade de Deus. Louvado seja o Senhor. Só podemos adorar aquilo que de fato conhecemos. Portanto, é importante saber quem Deus realmente é, para que possamos adorá-lo verdadeiramente, nos relacionarmos com Ele a partir da sua real natureza. Caso contrário, criaremos um ídolo em seu lugar. Louvado seja o Senhor. Entender que Deus quer ser conhecido e que ele se revela através das Escrituras e é o ponto de partida para a nossa jornada. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos, irmãs, mergulhar um pouco mais fundo no que talvez seja um dos atributos mais famosos de Deus, a sua fidelidade. A gente conhece o Senhor por ele ser fiel. Nós conhecemos o Senhor porque a tua palavra não muda, tua palavra não volta atrás. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Se você nunca ouviu alguém falando de que Deus é fiel, certamente já leu isso, aleluia, num para-choque de um carro, no para-choque de um caminhão. Louvado seja o Senhor. Essa palavra, Deus é fiel. Então, a gente, muitas das vezes, só ouve falar. A gente só ouve, a gente lê, a gente ouve alguém dizendo, Deus é fiel, Deus é fiel. Louvado seja o Senhor. Mas o que significa dizer que Deus é fiel? Fiel a quem? Fiel a quê? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aí em 2 Timóteo dá esse respaldo, aonde nós acabamos de ler. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, é a tua palavra. Ele não pode negar a tua palavra. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O ser humano não. O ser humano muitas das vezes fala as coisas que vai fazer e não faz. A gente fala as coisas e às vezes não consegue cumprir. Às vezes não cumpre porque não quer. Aleluia. Mas o Senhor não. Ele, quando ele fala, ele cumpre. Louvado seja Deus. Então, primeiramente, nós precisamos compreender que a fidelidade é a natureza de Deus. Louvado seja o Senhor. É a natureza dele. Ele não se nega a si mesmo. Por quê? Porque quem consegue negar a sua própria natureza? O nosso Deus é esse, que ele não pode negar a sua natureza. E em Salmo 33, do verso 4, diz assim, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel, e em tudo o que faz, em tudo, irmãos. Não é em um pedacinho, eu sou fiel, aleluia, nisso aqui. Eu sou fiel de limpar só a minha cozinha, não sou fiel de limpar a minha sala. Trazendo esse exemplo de limpeza. Louvado seja o Senhor. Nós temos que ser fiéis em tudo. Louvado seja Deus. Ser fiéis na nossa casa com o nosso esposo, ser fiéis no nosso lar com os nossos filhos, ser fiéis no nosso lar, na organização da nossa casa. Louvado seja o Senhor em tudo, irmãos. Em tudo. Eu sei que nós não somos perfeitos, a perfeição está em Deus, a perfeição está em Cristo. Louvado seja o Senhor. Mas ele é fiel. Ele permanece fiel em tudo o que faz. Louvado seja Deus. Em Deuteronômio. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou deixar uns exemplos bíblicos aqui para as irmãs. Deuteronômio 7, capítulo 9. Deuteronômio 7, verso 9 diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem
os seus mandamentos. Louvado seja o Senhor. É uma coisa que me chama a atenção, aleluia, que é de geração em geração, por 1000 anos, a fidelidade de Deus, aleluia, sobre a nossa vida, aleluia. Mas a palavra do Senhor é clara, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Versículo novamente. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. A aliança e a bondade do Senhor, ela segue aqueles que obedecem os seus mandamentos e o amam. Então, a palavra do Senhor é clara. Nós não estamos sozinhos quando a gente ama Ele, quando a gente obedece Ele. Por quê? Porque a palavra dele não pode voltar atrás. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus. Então, se você o ama e se você obedece o Senhor, a aliança dele vai estar sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, por 1000 gerações. Irmãs, são 1000 gerações. Louvado seja o Senhor, vamos estar protegidos. Mas é necessário haver um ensinamento, né? Porque se eu crio o meu filho ou a minha filha de qualquer maneira sem ensinar a palavra do Senhor, como que eles vão obedecer? Como que eles vão saber amar ao Senhor? Como que eles vão saber viver em obediência a Deus? Se eu não passar esse ensino para eles, louvado seja o Senhor. Então está na minha e está na sua mão, né, a responsabilidade de passar para eles esse ensino. 1 Coríntios, capítulo 1, diz: fiel é Deus que os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mais uma vez a palavra fiel é Deus que os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Ele nos chamou, ele nos deu a oportunidade. Louvado seja o Senhor. Ele nos deixou esse acesso. Louvado seja Deus. Em Hebreus 10 diz: mantenhamos firme a esperança que professarmos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia, que a gente venha manter firme a esperança na dificuldade, sabe, no problema, na angústia, no meio da tristeza. A gente tem que permanecer firme, sabendo que quem prometeu é fiel para cumprir. Louvado seja Deus, não importa se está demorando, quanto tempo foi dado essa promessa, louvado seja o Senhor. Mais importante é que se foi Ele que deu, o momento certo vai ser cumprido. Lamentações capítulo 3 diz: graças ao grande amor do Senhor é que não fomos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Louvado seja Deus. Graças ao grande amor do Senhor. Nós temos que dar graça ao grande amor do Senhor. Aleluia. E isso que venha se renovar. Aleluia. A cada manhã sobre, aleluia, o nosso desejo, a nossa vontade, que a graça, ela venha se renovar. Aleluia. A louvado seja o Senhor. A vontade de adorar, ela venha se renovar. A vontade de estar junto com Deus, ela venha se renovar por causa da sua fidelidade. O Salmo 36 diz: o teu amor leal, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade está até as nuvens. Louvado seja Deus, aleluia. Quantos versículos de fidelidade nós temos. Louvado seja o Senhor na palavra de Deus, mostrando para nós que Ele é fiel, independente do que a gente está vivendo, Ele é fiel para cumprir. Se chegar alguém, louvado seja o Senhor,
e falar para você, ó, Deus está mandando falar isso, isso, isso e isso. Você tem que permanecer fiel naquilo que foi dito, porque se realmente Deus usou a pessoa para falar, vai se cumprir. Louvado seja Deus. Aleluia. Inegavelmente, a Bíblia inteira é uma grande história a respeito da fidelidade de Deus. Aleluia. Porque na palavra do Senhor, ele se amostra para nós quem ele é. Aleluia. Ele se amostra para mim, para você, o que ele faz. Ele se amostra para mim, para você, o que ele tem. Aleluia, louvado seja Deus. E é através da palavra. Então, se eu e você, se a gente não abri-la, né, não abrir para ler, para estudar, para compreender a quem você serve, louvado seja Deus, como que vai haver o conhecimento, o crescimento, né? Como que você vai saber que Deus ele abriu o mar para que o povo dele viesse passar? Como que você vai saber que Deus chegou para Abraão e falou que a descendência dele, olha para o céu, Abraão, sua descendência serão aí a contagem dessas estrelas, você consegue contar? Aleluia. A sua descendência será como o grão da areia do mar, você consegue contar? Oh, louvado seja Deus. E ele foi fiel nessa palavra e se cumpriu. Por que a gente sabe? Porque está escrito lá. A sua fidelidade está escrito lá. Aonde? Lá onde? Diaconisa Cláudia. Na palavra do Senhor. Na Bíblia. O nosso rótulo, louvado seja Deus, aleluia. A nossa regra de fé e prática, louvado seja Deus, está ali, né? Louvado seja o Senhor. Então, vamos passar mais um pouquinho a história da fidelidade de Deus. Em Gênesis 3, logo após a queda do homem, o Senhor faz uma promessa no ventre da mulher. Viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ele está dizendo ali que nasceria um homem que salvaria toda a humanidade e seria capaz de destruir o inimigo das nossas almas. No nascimento de Jesus, temos o cumprimento parcial dessa promessa, que seja completamente consumado com o seu retorno. Louvado seja o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor ela é viva e rica para cumprir. Louvado seja o Senhor. E ele nos deixou, aleluia, lá em Gênesis, no começo da queda do homem. Aleluia, ali ele já deu que viria alguém, uma mulher, aleluia, que pisaria. Louvado seja o Senhor, aleluia, do seu ventre viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. E isso se cumpriu quando Jesus Cristo ele nasceu. Louvado seja o Senhor. Aleluia, quando Jesus Cristo ele morreu. Aleluia, ele foi lá no inferno e tomou a chave. Aleluia. Louvado seja o Senhor, e assim nos dando a oportunidade, louvado seja Deus, de conhecer a fidelidade de Deus. O Salmo 100, verso 5 diz que sua fidelidade permanece por todas as gerações. E é exatamente isso que a Bíblia está nos mostrando. Um Deus que tinha todos os motivos do universo para falar. Quer saber, deixar para lá, ou vou criar uma outra raça para que seja mais obediente que vocês. Ele tinha esse poder. Né? Se o primeiro homem, Adão, e a Eva pecou, ele tinha o poder de destruir e começar tudo de novo. Mas ele foi fiel à sua palavra. Ele não fez isso. Aleluia. Por quê? Por sua fidelidade. Aleluia. Ele não pode, não vai negar a si mesmo. Não vai mudar de ideia. Não vai voltar atrás em suas palavras. Louvado seja o Senhor. Ele não volta atrás. Sobre a fidelidade de Deus está alicerçada toda a nossa esperança de um futuro abençoado. É uma consequência da fidelidade divina que suas alianças permanecem e suas promessas serão cumpridas. É unicamente por termos
completa certeza da fidelidade do Altíssimo, que vivemos em paz e esperamos com segurança a vida vindoura. É por causa da fidelidade de Deus que a gente confia e que um dia o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens, aleluia, vai tocar a trombeta, nós vamos subir para a glória. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mais um tópico. Fiel a quê? Deus é fiel a quê? Louvado seja o Senhor. Sabemos então que o Senhor é fiel, mas precisamos nos perguntar: fiel a quê? Este talvez seja o ponto de maior confusão para o cristão contemporâneo quando falamos da fidelidade. Estamos tão acostumados a falar que Deus é fiel que nos esquecemos de perguntar: fiel a quê? E simplesmente assumimos que é a nós, ao nosso bem-estar. Aleluia. Para prosseguirmos, aleluia, a resposta para essa pergunta, precisamos mais uma vez olhar para as Escrituras. Ele é fiel à sua palavra. Oh, louvado seja Deus. Em Isaías 46, 10, Isaías 46, 10 e 11, diz: eu anuncio o fim desde o começo, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir, e digo: o meu propósito permanece em pé, e farei tudo o que me agrada. Do leste convoco uma ave de rapina, de uma terra distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu realizarei. O que eu planejei, isso eu farei. Louvado seja Deus. Eu tenho alguns versículos, mas eu só vou ler um versículo só para poder falar sobre isso. Ezequiel, capítulo 12, versículo 25 diz: mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora, pois nos seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser, declara o soberano Senhor. Ele é fiel para cumprir tudo. Louvado seja Deus. Deus é fiel à sua própria palavra, ao que ele prometeu que faria. Ele é fiel às suas alianças. Louvado seja Deus. Então, se ele tem uma aliança contigo, você tem uma aliança com ele, saiba que ele é fiel. Aleluia. Para permanecer nessa aliança e nos dar força para nós também permanecermos nessa aliança com Ele. Louvado seja o Senhor. Então, nós devemos permanecer na nossa posição de fidelidade com Deus, sabendo que Ele permanece fiel. Vou pegar um pouquinho de água aqui, que minha garganta está tipo um pigarrozinho. Mas me perdoa. Aleluia. Louvado seja Deus. Continuamos aqui em Hebreus, capítulo 6, verso 13, 14, diz: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto que não havia ninguém superior a ele. Superior a ele por quem jurar, dizendo: esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Louvado seja Deus. Portanto, dizer que Deus é fiel não é um sinônimo de que tudo vai dar certo em nossa vida. Não significa que todas as portas estarão abertas, que teremos um emprego ou que vamos casar. A fidelidade de Deus é com a sua palavra, não com a minha ideia de como as coisas deveriam ser. Muitas das vezes a gente pensa dessa forma, né? Não, eu estou desempregada, mas Deus é fiel, vai me dar um trabalho, né?
está acontecendo isso, mas Deus é fiel e vai fazer. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, ele é fiel à sua palavra. Louvado seja Deus. A fidelidade dele é a ele mesmo, é a palavra dele. Louvado seja o Senhor. Mas nós, a palavra de Deus, ela diz que ele permanece fiel quando nós, louvado seja o Senhor, o amamos e somos obedientes a ele, né? E também tem um versículo que não vem na minha mente agora, que diz que a gente deve buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, o que nós temos a certeza e a convicção de que Deus, ele cumpre aquilo que ele prometeu, mas se a gente o amar e ser obediente à sua palavra. Louvado seja Deus. Fiel é Deus para cumprir. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Se Deus é fiel à sua palavra e não a mim, o que entender a fidelidade de Deus significa para mim? Mais uma vez, voltemos para as Escrituras. A sua palavra diz o seguinte, em Colossenses, capítulo 1, do versículo 22 ao 23, diz assim, tudo na NVI, tá, irmã? Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Oh, louvado seja o Senhor. Colossenses fala essa palavra e é muito enfática. Antes vocês estavam separados, né? Antes nós estávamos separados. Havia uma barreira, né? Tanto na nossa mente quanto no nosso coração, que nos impedia, aleluia, de ver a fidelidade, de seguir a fidelidade, de querer ser fiel, né? Louvado seja o Senhor, aleluia. Mas agora não, agora nós somos santos, somos inculpáveis, somos livres de qualquer acusação. Então, nada nos impede de seguir quem é fiel, aleluia, de amar quem é fiel. Louvado seja o Senhor. E isso é Deus. A promessa do Senhor nesse texto, ela é clara. Ele estará conosco em nossa jornada de santificação. A sua fidelidade é nos tornar mais parecidos com Cristo. Sua fidelidade nos tornar mais parecidos com Cristo até o dia de Cristo, até o dia que o Senhor voltar. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, a santificação, louvado seja o Senhor, nos torna, através da fidelidade, mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E a nossa jornada de santificação. O problema aqui é que, na grande maioria das vezes, a santificação não vem no pacote que esperávamos. Normalmente, ela é aparente sucesso, emprego novo, grandes promoções, carro novo, ou um resumo de tempos fáceis. Louvado seja o Senhor. Por mais difícil que seja admitir, nós somos muito mais desafiados a ser como Cristo na hora da demissão, da doença, do carro quebrado ou da espera. Assim é nós não e nas frustrações que devemos nos apegar. A verdade é que Deus é fiel, independente dos nossos sentimentos, porque muitas das vezes acontece como está escrito aqui, né? Os problemas vêm, a dificuldade aparece, louvado seja o Senhor. Mas aí, muitas das vezes, nesse momento, a gente não quer ser fiel, né? A gente só quer ser fiel na hora que tá tudo bem, que a gente tem comida na mesa, né? Que a nossa geladeira está cheia, né? Que a despensa também está cheia, que o nosso carro está bem, que a nossa família está com saúde. Aí a gente quer ser fiel a Deus aí nesse momento, na hora da bonança. Mas na hora que vem a dificuldade, os problemas, né? Louvado seja o Senhor, a gente não consegue ser fiel. Louvado seja Deus. Nós devemos ser fiéis a todo tempo, porque Ele permanece fiel em todo tempo. Ele não é fiel ao que parece melhor para mim. Ele é fiel à sua palavra.
A sua palavra diz que ele está comprometido em me tornar mais parecido com Cristo. E nós temos essa oportunidade, porque o Senhor Jesus Cristo ele veio a este mundo para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. Louvado seja Deus. E nos deixou uma imensa palavra, nos deixou uma extensão da sua palavra e nos a mostrar como ser como ele. Paulo mesmo ele diz que nós devemos, aleluia, fazer como ele faz, porque ele faz como Cristo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ainda que seja desconfortável e às vezes até mesmo triste, podemos descansar no fato de que ele é fiel ao que prometeu. É sobre isso que o autor de Romanos está falando no capítulo 8, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o Senhor. Fielmente, diante da sua fidelidade, não precisamos temer mais notícias ou andar ansioso pelo dia de amanhã. Ainda que no futuro enfrentamos frustrações e tempos difíceis, podemos descansar na confiança de que, no grande dia do Senhor, seremos apresentados santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Nós, nesta manhã, viemos nos colocar na posição que Deus quer. Se a gente não consegue, vamos pedir. Senhor, me ajuda a ser fiel. Me ajuda a ser fiel ao Senhor. E a fidelidade, quando a gente fala de fidelidade do ser humano, não é só a fidelidade material. Louvado seja Deus. É fidelidade de dentro da gente. Louvado seja o Senhor. Quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, o sangue dele, aleluia, nos purifica de todo pecado. Através do sangue de Jesus, que nós somos purificados e temos a oportunidade, daí para frente, de mostrar nossa fidelidade ao Senhor. Como eu já falei, independência bate na vida dos nossos filhos, ou até mesmo na nossa vida. E não vamos desistir, porque muitas das vezes vem os problemas e a gente desiste. Aí a gente não quer ir mais para a igreja, aí a gente não quer mais orar dentro de casa, né? Bate aquele desânimo, poxa, fulano está lá, não serve ao Senhor, mas está lá bem, na sua casa não tem ninguém doente, vive com cão, sabe? Então a gente acaba olhando para o vizinho e vendo que está tudo bem lá na casa do vizinho e nada está bem na nossa casa. Então a gente não quer mais ser fiel, a gente não consegue mais ser fiel, a gente só quer agir, louvado seja o Senhor, na fidelidade com Deus, quando está tudo bem, né? Aí tem aquele louvor, quando tudo está bem, é fácil cantar, quando nada falta, é fácil adorar. Quando a mesa está cheia, é fácil ficar animado. É muito fácil amar quando a gente é amado. Aleluia. Mas eu quero ver a gente fazer tudo isso quando não tem nada, né? Quando ninguém nos ama, louvado seja o Senhor, quando ninguém vai na minha casa para levantar a mão para me ajudar, né? Quando as pessoas só querem falar mal, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas que nesta manhã nós possamos olhar para a fidelidade de Deus e deixar Ele agir nas nossas vidas, dentro do nosso interior, dentro da nossa casa, da maneira dele. Na minha casa, ele continua sendo Deus, porque quando não tem, ele vai continuar sendo Deus. Louvado seja o Senhor, porque ele não muda. A sua fidelidade não muda, ele é fiel para sempre e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém, minhas irmãs? Louvado seja Deus. Eu vou estar aqui louvando um louvor. Louvado seja o Senhor. Mas se a irmã já quiser é, desligar aí a gravação, eu agradeço muito a minha oportunidade. Um minutinho, por favor. Eu agradeço muito a minha oportunidade. E você que está aí do outro lado, que uma hora vai ver no YouTube, louvado seja o Senhor. Se você quer viver, aleluia, a sua vida, louvado seja o Senhor, com um Deus que é fiel, permanece fiel, aleluia. A Bíblia, ela tem inúmeros versículos da fidelidade de Deus. Ele não se nega a si mesmo. E ele está querendo expandir essa fidelidade para a sua vida. Porque a palavra ela diz que se a gente o ama, aleluia, e obedece a sua palavra, as bênçãos seguirão, aleluia, as nossas gerações por 1000 anos. Louvado seja o Senhor. Então aceita Jesus nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, eu não sei em que momento você vai ver, mas saiba que Deus, Ele é fiel, aleluia. Deixa Ele transformar o seu coração, a sua mente, a sua casa, a sua vida, e te dando a oportunidade, louvado seja Deus, de ir para o céu, de viver com quem é fiel um dia na sua vida. Venha para Jesus. Se não tem ninguém aí na sua casa que é evangélico, aleluia, louvado seja o Senhor, você deve conhecer alguém. Se você, porventura, não conhece alguém, quando você estiver passando na frente de uma igreja, entra, pede oração, fala que você quer Jesus, porque Jesus ele tem algo especial para fazer na sua vida, no momento que você abrir o seu coração para o aceitá-lo e recebê-lo como amigo e fiel. Amém? No nome de Jesus. Irmã Líbia.